Olá, alunos, tudo bem? Vamos então começar a primeira unidade da nossa disciplina Ensino de Lógica, Filosofia da Linguagem e Ontologia. A lógica, como vocês já podem ter visto naquela unidade que nós fizemos anteriormente sobre a leitura do texto filosófico, é absolutamente central para a filosofia. Hoje, além de aprofundar algumas ideias que eu já apresentei na outra disciplina, eu vou também relacionar a lógica com duas áreas correlatas dentro da filosofia, que são a filosofia da linguagem e a ontologia. Bom, vamos começar conceituando, definindo aquilo que é lógica. Lógica é, vocês se lembram, aquela parte, aquela disciplina dentro da filosofia que estuda a inferência válida, que estuda os argumentos e que argumentos são bons ou ruins. O termo preciso, técnico que a gente usa para se referir àquilo que são bons argumentos é válido, né? A validade é aquela propriedade dos bons argumentos. Em que consiste a validade? A validade consiste na propriedade de que, se um argumento tem premissas verdadeiras, então, necessariamente, a sua conclusão também deve ser verdadeira. Vamos explicar um pouco isso. Para começar, a gente tem que entender o que é um argumento e o que são esses termos que eu utilizei. Um argumento é composto por uma série de expressões dentro de uma certa linguagem, expressões que a gente chama de sentenças ou proposições. Eu vou explicar esses termos um pouco mais adiante. Por enquanto, podem associar, podem identificar sentença ou proposição simplesmente com uma frase declarativa, afirmativa, bem formada, por exemplo, em português. Então, um argumento é um conjunto de frases em português. Não é qualquer conjunto, é um conjunto no qual um certo número de frases, chamadas premissas, são aquelas que têm por função motivar, justificar, apresentar razões para que aceitemos como verdadeira uma outra proposição, uma outra sentença diferente dela. Essa proposição que é provada, justificada pelas premissas, se chama então conclusão. Um argumento é então uma união de premissas e conclusões. E por que os argumentos são fundamentais em filosofia? Porque a filosofia é essencialmente um tipo de discurso que é argumentativo. A filosofia trata, obviamente, de problemas os mais variados. A diferença entre o simples achismo e a simples opinião e aquilo que a gente faz em filosofia é que, em filosofia, tudo aquilo que a gente afirma tem que ser justificado através de argumentos. Não adianta dizer, por exemplo, Deus existe, como, por exemplo, Descartes faz lá nas meditações metafísicas. Ele tem que apresentar razões, motivos, justificativas para essa conclusão. Não adianta dizer, por exemplo, que nós devemos viver em uma sociedade regida por leis, por exemplo, como os contratualistas vão dizer. Eu tenho que apresentar motivos, justificativas para isso. É isso que separa o conhecimento, episteme, né, lá no Platão, da mera opinião, doxa, também lá no Platão. Vamos tentar entender, então, um pouco quais são as questões que são envolvidas na lógica, na compreensão dessa ideia de argumentos e da propriedade fundamental dos argumentos, que é a validade. Por que a lógica é fundamental dentro da filosofia? Além do fato que eu acabei de apresentar, de que a filosofia se faz através de argumentos, a lógica é filosoficamente relevante porque ela se coloca uma questão fundamental para a própria possibilidade da filosofia ou para a própria possibilidade do conhecimento, que é a seguinte: quando a gente produz conhecimento, a gente tenta descrever o mundo. Um conhecimento correto é aquele que descreve corretamente o mundo. Se eu digo, este livro é azul, isto é verdadeiro, isto é correto, se o livro, na realidade, é de fato azul. A questão que a lógica coloca, e que a filosofia da linguagem também coloca, é como é possível que a linguagem corresponda à realidade? Ou, de modo mais geral, como é que é possível descrever a realidade? Como é que é possível que isso, palavras, sons que saem da minha boca ou que são materializados através de símbolos de tinta num papel, possam corresponder ao mundo, possam corresponder à realidade? E, se vocês pensarem, isso não é nada simples, não é nada
óbvio, né? Por quê? Porque, obviamente, a linguagem e a realidade são coisas diferentes, né? E a gente tem que se perguntar, então, como é que uma coisa que é diferente da realidade física ou mental, que é a linguagem, pode descrever corretamente essa realidade que é física ou mental. Para a gente entender um pouco o que está por trás, vamos pensar o que acontece quando a gente pronuncia uma frase bastante simples. Imaginem que eu diga para vocês, a casa é amarela. Quando eu digo a casa é amarela, acontecem várias coisas notáveis. A primeira coisa notável é que, mesmo que vocês nunca tenham ouvido essa frase desse jeito, como eu acabei de pronunciar, todos vocês são capazes de entender a minha afirmação, a casa é amarela. Agora, por outro lado, além disso, o que acontece é que aquilo que é compreendido, aquilo que veicula o sentido da minha afirmação, a casa é amarela, não é meramente esse conjunto de palavras. Pensem no seguinte, quando eu digo a casa é amarela, cada um de vocês representa uma certa casa e um certo amarelo na cabeça de vocês. Alguns vão imaginar um apartamento, outros uma casa modesta de madeira, outros uma mansão, né, caso vocês sejam professores de filosofia e milionários, né? Alguns vão imaginar um amarelo como aquele da camisa da seleção brasileira, outros um amarelo mais pálido, outro uma coisa mais próxima do bege e assim por diante. Em outros termos, cada um de nós tem na nossa mente uma representação ou uma série de representações diferentes que são associadas com as palavras a casa é amarela. E, no entanto, todos nós entendemos exatamente a mesma coisa. Todos nós apreendemos, captamos o mesmo sentido. Isso mostra para a gente uma coisa importante. Mostra que a linguagem ou a proposição não pode ser identificada com as ideias, com aquilo que está na nossa cabeça. Mas, por outro lado, também não pode ser identificado meramente com palavras, por exemplo, as palavras do português que eu usei. Por quê? Porque se eu dissesse, não a casa é amarela, mas, por exemplo, la maison est jaune ou the house is yellow, eu estaria dizendo a mesma coisa. E um ouvinte, um falante do francês ou do inglês, entenderia a mesma coisa que vocês entendem quando eu digo a casa é amarela. As perguntas que surgem aí, então, são pelo menos duas. Primeiro, o que é uma proposição de fato? E segundo, o que é o sentido de uma proposição? Bom, essas perguntas são examinadas dentro da lógica. Elas são examinadas, em particular, dentro daquilo que é a filosofia da lógica e a filosofia da linguagem. O problema central da filosofia da lógica é como é que a linguagem é capaz de representar a realidade, qual é a representação correta da realidade para fins de inferência. E a pergunta central da filosofia da linguagem é o que é o significado? Em que consiste o significado das proposições? Esse sentido ou significado que a gente apreende quando entende uma proposição. Bom, os filósofos, para responder a isso, tentaram, então, formular uma teoria geral da proposição. Alguns filósofos, por exemplo, vão definir a lógica justamente como a teoria geral da proposição. Peter Frederick Strawson, por exemplo, define lógica como sendo a teoria geral da proposição. Por que uma teoria geral da proposição? Porque a pergunta que a gente se faz é o que é que tem que ser uma proposição, o que é que tem que ser uma sentença para que eu possa representar corretamente o mundo? Qual é a estrutura geral, abstrata, que é comum a todas as sentenças? O que é que há de comum na linguagem, na proposição, quando eu digo a casa é amarela, o homem corre, está chovendo agora ou eu comi um hot dog ontem? Bom, do ponto de vista filosófico, tem que haver uma coisa que é comum a todas essas afirmações. E, historicamente, a resposta que durou mais tempo na história da filosofia
A resposta foi a teoria aristotélica. Segundo Aristóteles, uma proposição tem sempre o mesmo tipo de estrutura. Qual é essa estrutura? É a seguinte: para Aristóteles, toda proposição é composta de um sujeito, um predicado, uma quantidade e uma cópula, que pode ser afirmativa ou negativa, uma união entre o sujeito e o predicado. Em outras palavras, para Aristóteles, a estrutura básica da proposição é SEP. A um certo sujeito cabe um certo predicado. Este sujeito é este predicado, tem este predicado. Quando eu digo a casa é amarela, o meu sujeito é casa, o meu predicado é amarelo e o verbo é a cópula, a união que junta a casa e o amarelo da casa. Vejam que interessante o que acontece com essa resposta do Aristóteles. Ela pressupõe não apenas que a linguagem tenha uma certa estrutura, mas ela pressupõe também que a realidade tenha uma certa estrutura e que essa estrutura da linguagem é paralela, é a mesma que a estrutura da realidade. Que estrutura é essa? Bom, é a estrutura que está presente na metafísica aristotélica. Na metafísica aristotélica, simplificando bastante, tá, para fins didáticos, o mundo é composto de substâncias, de coisas individuais e das espécies ou gêneros que reúnem conjuntos de coisas individuais. O mundo é feito de substâncias. Casas, cavalos, pessoas, relógios são substâncias, são coisas que têm propriedades. E as propriedades, os predicados, os atributos são então uma categoria ontológica, metafísica diferente das substâncias. Quando eu digo, por exemplo, a casa é amarela, a casa é a substância, porque é aquela coisa individual da qual eu estou falando. Mas o amarelo não é, nessa ocorrência, propriamente substância. Por quê? Porque a casa pode subsistir, pode existir sem o amarelo. Eu posso perfeitamente imaginar uma casa que não seja amarela, que seja branca, azul ou preta. Mas eu não posso imaginar o amarelo, ou o branco, ou o azul, sem que este amarelo, ou branco, ou azul estejam presentes, estejam inerentes a uma substância, né? O amarelo pertence à casa, o azul pertence à casa. Há, então, nessa teoria da proposição aristotélica, uma separação radical entre substâncias, de um lado, as coisas, e propriedades, predicados, que são justamente os atributos que as coisas têm. Vejam que interessante o que está acontecendo aqui. O que Aristóteles está dizendo para a gente, e é o tema dessas nossas aulas, é que há uma relação íntima, necessária entre o exame da linguagem e a estrutura da linguagem e o exame da realidade, a estrutura da realidade. Há um paralelismo, há uma correspondência entre a realidade e a linguagem. Isso significa, então, que o exame da linguagem, ou a filosofia da linguagem, é capaz de revelar para a gente verdades sobre o mundo, sobre a estrutura da realidade. No caso do Aristóteles e no caso da maior parte da história da filosofia, a ordem na qual se dá essa relação era do mundo para a linguagem. Nós temos um mundo e a linguagem, simplesmente, pela intermediação do pensamento, reflete, espelha o mundo. A novidade que a filosofia da linguagem traz, e que é realizada através daquilo que a gente chama de virada linguística, que se dá na metade do século XIX, a novidade da filosofia da linguagem é que ela inverte essa relação. E a gente passa então a acreditar, a gente passa então a trabalhar com a hipótese de que, na verdade, é o exame da estrutura da linguagem que é capaz de revelar para a gente a estrutura do mundo. Vamos agora, na próxima unidade, examinar um pouco mais de perto as implicações dessa distinção, a implicação dessa última observação que eu acabei de fazer, a relação entre linguagem e mundo.